Olá a todos professores, a paz do Senhor. Nós estamos aqui para gravar mais um subsídio para a nossa escola bíblica dominical. Lembrando que este semestre nós estamos estudando então sobre a Eclésia, um convite à comunhão em um mundo individualista. E neste domingo nós então estudaremos a lição de número 11, que tem por tema Igreja e Política, Água e Óleo. O nosso texto-chave se encontra em 1 Pedro, capítulo número 2, e o verso 13 e 14, que vai dizer o seguinte: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Então, os objetivos da nossa lição são 3, mais uma vez. E o primeiro, nós vamos então ter que aprender o que a Bíblia diz sobre a política. Segundo, nós vamos refletir sobre a relação da igreja com a política e os governos. E por fim, nós vamos pensar de que maneira a igreja pode influenciar a política. A nossa leitura bíblica em sala de aula se encontra em Romanos, capítulo de número 13, do verso 1 ao verso 7. Bom, meus irmãos, nós vamos tratar então sobre um tema muito importante. E lembrando que nós estamos aqui no terceiro bloco, terceiro e último bloco da nossa revista, que é o bloco então onde nós estamos discutindo e refletindo juntamente com os nossos jovens sobre a relação da igreja com a sociedade. Na lição passada, no domingo passado, nós refletimos sobre a relevância da igreja na sociedade. Então nós falamos e discutimos sobre a evangelização, mas também sobre a responsabilidade social da igreja. Então é a relação da igreja com a sociedade. Nessa lição e neste domingo, nós vamos estudar e nós vamos refletir sobre um outro tema importante da relação da igreja com a sociedade, que é a política. Nós, como igreja, não vivemos apenas na igreja, né? Nós fazemos parte do mundo, nós fazemos parte de um país, nós estamos localizados em um país, nós estamos localizados em um estado, nós estamos localizados em uma cidade. E o país, o estado e a cidade têm leis que regulamentam, que nos ajudam a viver em comunidade. Então nós vamos aqui conversar sobre a igreja e a política. Política e igreja, será que deve se misturar? De que maneira que deve se misturar, se é que tem que misturar? Será que a igreja tem alguma importância na política? Será que a política deve exercer alguma influência na igreja? Ou a igreja deve exercer alguma influência na política? São essas questões, então, que nós vamos discutir juntamente com os nossos irmãos. E para isso, hoje nós estamos aqui com o nosso professor Jonathan. Ele está aqui ao meu lado, ele é professor de escola bíblica dominical, e nós vamos estar também conversando juntos sobre este tema tão importante que é a igreja e política. Fazendo uma breve introdução aqui, Jonathan, primeiro na introdução nós colocamos então sobre o que é política. Quando nós estamos dizendo igreja e política, é bom então nós demarcarmos o que nós estamos querendo dizer com política, né? E aí, nós vamos aqui discutir sobre a questão que é de senso comum, né, sobre o que é política. Quando nós falamos de política, algo já vem à nossa mente, certo? Então quando falamos de política, nós falamos então sobre a política dos governos, a política do Estado, nós estamos falando sobre os partidos políticos, nós estamos falando sobre a tripartição dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, né? Então, quando nós falamos política, todas essas coisas vêm à nossa mente porque elas fazem parte do senso comum, né? Nós sabemos que cada instituição tem a sua política, isto é, tem as suas leis, tem a sua forma de governo. O nosso país também tem as suas leis, tem a sua forma de governo e de governar. Então nós vamos discutir exatamente sobre esta
política. Nós vamos sim discutir sobre uma política partidária. Nós estamos falando aqui sobre sobre eleições. Estamos sim falando sobre a atuação política na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados. Então, quando nós estamos falando sobre política, nós estamos falando então exatamente sobre estas questões. E o texto mais importante que nós temos biblicamente é sobre a relação do cristão e da igreja com a política e com o governo, é então o texto de Romanos, capítulo de número 13, do verso 1, do verso ao 7, que é a nossa leitura bíblica em sala. Este é o texto mais extenso que nós temos na Bíblia sobre a relação do cristão com o governo, certo? E aqui na primeira parte, meus irmãos, meus amados professores, nós vamos então discutir esse texto. Nós vamos, à luz deste texto de Romanos, então, nós vamos entender o que a Bíblia diz sobre a política. Por isso que no primeiro tópico nós colocamos política segundo a Bíblia. O que a Bíblia pensa sobre a política, o que a Bíblia nos ensina sobre o governo. E a primeira coisa, Jonathan, então, que nós colocamos aqui, é que toda autoridade é constituída por Deus. Nós colocamos, então, em Romanos, nós vemos, Romanos 13:1, que Paulo vai dizer que toda autoridade civil é constituída por Deus. Não há um governo, não há um poder que não seja constituído por Deus. Nós vemos no Antigo Testamento essa realidade, quando o povo de Israel deveria respeitar e obedecer a qualquer governo, fosse ele um governo judaico, fosse ele um governo mesmo de Israel, ou fosse ele um governo estrangeiro, da Babilônia, de quem quer que seja. O povo de Israel deveria obedecer este governo. Por quê? Porque esta autoridade, mesmo que não fosse do povo de Israel, era uma autoridade constituída por Deus. Agora, a grande questão, Jonathan, que eu te faço já aqui é: toda autoridade é constituída por Deus, mas por que Deus constitui, ou para quê? Qual é a finalidade que Deus constitui estas autoridades e este governo? Qual é o objetivo dessa constituição de autoridade dada por Deus? Esses governos, então, têm que ter qual é o objetivo, qual a finalidade desses governos? No próprio texto de Romanos, Paulo, ele argumenta de que essa autoridade foi dada por Deus a fim de que essas autoridades promovam a justiça e o bem. Tanto que ele fala, se você não quer ter problema com os governantes, com as autoridades, pratique o bem, porque ela é instrumento de punição aos maus e louvor ao bem, àqueles que são bons. Esse é o objetivo de Paulo. Então, ele está recomendando que os cristãos não olhem para o poder político como necessariamente um inimigo, mas sim como um aliado para a promoção do bem e para a promoção de uma ética boa, de um bom convívio social. Porque na sociedade, a nossa sociedade não é constituída unicamente por cristãos, mas sim por vários tipos e grupos de pessoas. E para que ambos possam conviver em harmonia, é necessário que haja um poder político que promova o bem para todos. Então, a partir daí, Jonathan, desse entendimento, então, acho que assim, um primeiro ponto interessante aqui, professores, que nós devemos entender, é que neste contexto, Paulo dizer que toda autoridade é constituída por Deus é algo importantíssimo. Por quê? Porque nós estamos num contexto aqui do Império Romano, né, onde os imperadores se reconheciam e se viam como também um tipo de divindade, não é isso? Então, quando Paulo está falando que toda autoridade é constituída por Deus, Paulo então está como se estivesse negando exatamente esta visão dos imperadores de que eles eram divindade. Não, Paulo está falando assim, não, toda autoridade constituída, ou qualquer autoridade constituída por Deus, seja dos imperadores, seja dos governantes, seja de quem quer que seja, ela é constituída por Deus. É Deus quem dá autoridade aos governantes, é Deus quem constitui a autoridade dos governantes. Os governantes, eles não têm autoridade por si, mas é uma autoridade dada por Deus. Então aqui, a primeira coisa, acho que é importante isso. Como o Jonathan falou, ela é constituída por Deus, mas os governantes, eles têm um dever, que é preservar o bem e punir o mal.
Por quê? Porque a autoridade que os governantes têm não vem deles mesmos, mas vem de Deus. Isso quer dizer que as autoridades dos governantes não podem governar o povo para o bem próprio e da maneira que eles entendem. Não. Os governantes, eles precisam governar a partir do entendimento de que a autoridade que eles possuem não vem deles e de que, por isso, eles também, em um dia, vão prestar contas desta autoridade, porque é a autoridade que foi dada por Deus. Aqui nós entendemos, então, irmãos, interessante, é que Deus, ele constitui. É Deus quem dá a autoridade. Todas as coisas estão nas mãos de Deus. E se nós temos autoridades, se nós temos governantes, se nós temos pessoas que estão acima de nós, nós precisamos entender que foi Deus quem deu essa autoridade. Foi Deus quem colocou, não as pessoas específicas. Nós não estamos dizendo que Deus, quando Paulo está dizendo aqui que é a autoridade constituída por Deus, Paulo não está dizendo que, olha, foi Deus que colocou tal presidente lá. Foi Deus que colocou tal governador lá. Não, mas Deus deu a autoridade. A autoridade instituída aos governantes foi dada por Deus. Isso então, Jonathan, implica dizer então que nós devemos obedecer às autoridades, é isso? Exatamente. E assim, sempre reiterando aqui, como você, Daniel, mesmo bem elencou, que foi instituída a autoridade ao poder governante e não necessariamente à pessoa que está governando. Porque isso daqui tem um caráter muito temporal. Porque se a gente for principalmente comparar a formação e a constituição política no passado, é totalmente diferente da constituição política que nós temos no Estado moderno. Então, nós devemos autoridades a eles, sempre tendo em mente que eles têm um papel a cumprir, eles têm um dever. E, conforme eles estão cumprindo esse dever, a igreja, ela coopera com esse dever, basicamente. Eu acho que é interessante também falarmos sobre isso, de que nós devemos obedecer às autoridades porque as autoridades são constituídas por Deus, é isso que Paulo está dizendo, toda autoridade é constituída por Deus, então nós devemos obedecer às autoridades. Mas isso não quer dizer, então, que nós devemos obedecer ao indivíduo político, né? Não é porque, por exemplo, tem um deputado, por exemplo, que é uma autoridade, certo? Está no governo, tem ali uma atuação política, e que nós devemos obediência ao indivíduo, né? Não é porque a pessoa é, por exemplo, o governador de um estado, de que nós devemos fazer o que ele manda nós fazemos. O que nós devemos é obediência ao exercício político, ao exercício do poder político, e não à pessoa política. Isso é basicamente a obediência e o respeito ao cargo exercido, e não necessariamente a pessoa que exerce. Por exemplo, o presidente. É a figura do presidente que está ali. Não o presidente indivíduo, mas o cargo de presidente. Aquele que está em exercício, assim como é do governador, do deputado, do senador e várias outras formas de constituição política. Deus, então, constitui, então, o poder deste governador, mas isso não quer dizer, então, que nós devemos obediência ao indivíduo político. Eu acho que isso é muito interessante. E quando nós falamos, então, que nós devemos obedecer às autoridades, pensando que as autoridades estão para cumprir o dever, que é preservar o bem e punir o mal, nós precisamos entender, meus irmãos, que a igreja, ela não está alheia às leis, né? Por exemplo, nós devemos dar o exemplo exatamente obedecendo às autoridades. Então estamos passando por um processo de pandemia, onde foi instituídas várias leis para se viver neste tempo e por este momento. Qual é a função da igreja? Por mais que muitas vezes nós não concordamos, então, com as tomadas de decisões dos governantes, por mais que possa ser que nós não venhamos a concordar, qual é a nossa função a partir do texto bíblico aqui, a partir de Paulo? É obedecer. Se, por um tempo, a tomada de decisão dos nossos governantes foi uma tomada de dizer que, para ter culto, por exemplo, presencial,
é necessário uma quantidade de pessoas, um máximo de quantidade de pessoas, a igreja ela deve então se adequar a essa tomada de decisão. Por quê? Porque aquele poder, aquela tomada de decisão foi algo do poder político que é constituído por Deus. Nós não podemos então desobedecer às tomadas de decisões dos governantes quando elas não nos afligem, quando elas não ferem os nossos princípios e não ferem a santidade de Deus. E este tempo aqui é muito importante. Nós não podemos desobedecer às leis, né? As leis dos nossos governantes. Hoje, então, nós devemos cultuar a Deus com máscaras, então nós devemos cultuar a Deus com máscaras. Se nós devemos, então, ter um distanciamento social no culto, nós devemos cumprir com isso. Nós devemos cumprir com essa tomada de decisão dos nossos governantes. Porque se nós, então, desobedecemos a estas leis, logo, então, nós estamos desobedecendo ao próprio Deus. Nós estamos em desobediência a Deus. Nós, como igreja, então, devemos sim obedecer a essas tomadas de decisões do poder político. Agora, Jonathan, isso então não quer dizer que nós devemos obedecer aos governantes em qualquer tomada de decisão, em qualquer lei. Agora que vem a parte que a gente se interessa, né? Porque assim, quando é que a gente vai poder sair para protestar e fazer o caos social? Brincadeira, gente. Mas assim, a submissão tem limites. Isso, inclusive, é um dos tópicos aqui da lição. E que limite que é esse? A política, o Estado, o governo, ele tem um dever. E esse dever é o quê? Para a promoção do bem e a punição do mal. A partir do momento que o governo, que o poder político não cumpre com o seu dever, a igreja, ela tem então um espaço ali de liberdade que é concedida pelo próprio Deus, porque mais vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Ainda mais quando os homens estão o quê? Promovendo o pecado. E aí é que está o grande X da questão, que é o quê? Leis injustas, sistemas políticos injustos promovem o pecado. E o pecado é o quê? É o nosso grande inimigo. É o pecado que nos afasta de Deus. Quando temos leis que, em vez de promover a justiça, promovem o pecado, é um dever da igreja e é um dever do cristão se opor a esse sistema. Um grande exemplo, assim, é bom a gente sempre trabalhar com exemplos. Todos nós, hoje em dia, nós temos consciência de que todo indivíduo, todo ser humano, lhe foi atribuído uma dignidade em si, que é o quê? Todo ser humano é importante, todo ser humano tem valor, mas demorou basicamente eras para que pudéssemos abolir a escravidão em uma esfera mundial. Hoje em dia, a escravidão é um crime, e não só é um crime, como é um pecado contra Deus, que nós não podemos submeter o nosso semelhante a condições subhumanas, a condições em que ele é tido como um objeto. Mas olha o processo que teve para que o ser humano olhasse para aquilo e entendesse, poxa, isso é errado, isso é pecado, a gente tem que lutar contra esses tipos de leis, porque isso são leis injustas. Ah, mas no passado se podia. Se podia porque, infelizmente, nós não tínhamos a mentalidade necessária. Infelizmente, o período não era o período hábil para que essa conscientização fosse tomada. Mas desde o princípio, Deus, ele já não tinha isso como algo bom. E é assim que a igreja tem que se levantar. Está havendo leis que promovem a injustiça, que promovem o pecado, que promovem a indignidade humana, a igreja tem que se levantar e falar, opa, peraí, tem um limite. Eu não vou continuar alheio a essa situação, não vou continuar em estado de submissão a isso, quando eu vejo que o pecado ele está sendo promovido pelo poder político. É aí que a igreja se levanta como uma voz ativa e uma voz relevante para combater essa situação. E interessante quando o Jonathan citou aqui a escravidão, porque ao longo dos anos, né, nós vivemos muito tempo com a escravidão sendo algo favorável e legal, né, quando nós falamos politicamente, né,
a escravidão era algo legal, era algo que se podia viver. Mas, mesmo assim, houve vários cristãos, várias pessoas que se levantaram e entendiam que a política da escravidão, que a escravidão feria a Bíblia, feria a santidade de Deus, e muitas das pessoas se levantaram contra, e o fim da escravidão, a abolição da escravidão foi exatamente fruto de movimentos que se levantaram contra, e muitos desses movimentos eram movimentos, então, que estavam alicerçados biblicamente. Ou seja, nós estamos aqui dando um exemplo aqui de uma lei que era uma lei injusta e que muitas pessoas foram contra porque viram que biblicamente essa lei era uma lei injusta e uma lei antibíblica. Biblicamente, nós demos vários exemplos aqui na lição de que no Antigo Testamento, por exemplo, nós temos o exemplo das parteiras lá no Egito, que desobedeceram a ordem governamental de executar os meninos hebreus. Havia uma ordem de um governo, de uma autoridade constituída por Deus. E a ordem era de matar os meninos. O que as parteiras fizeram? Elas desobedeceram a ordem governamental. Por quê? Porque era uma lei injusta. Nós vemos o profeta Daniel também desobedecendo uma ordem real que o impedia de adoração, que impedia de adorar a Deus. Houve um tempo ali que não se podia adorar a Deus na Babilônia. Só poderia adorar ao rei. Daniel descumpriu esta ordem. Por quê? Porque era uma lei injusta. Aí no Novo Testamento, nós também temos um desobedecimento civil. Nós vemos os apóstolos desobedecendo a ordem do sumo sacerdote de não pregar o nome de Cristo. O sumo sacerdote era uma autoridade constituída por Deus, e a ordem do sumo sacerdote era de que não se poderia mais pregar o evangelho. O que os apóstolos fazem? Os apóstolos continuam pregando o evangelho. Por quê? Porque nas palavras de Pedro, Pedro vai dizer que é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, concluindo essa primeira parte, à luz da Bíblia, à luz de Romanos e à luz de toda a Bíblia, nós estamos dizendo que toda autoridade é constituída por Deus. Mas que este poder constituído por Deus é um poder que vem com um dever, com um mandamento, digamos assim. Os governantes, eles precisam preservar o bem e eles precisam punir o mal. Quando os governantes, eles muitas vezes estão preservando o mal, então nós não devemos obedecer e continuar em obediência. Pelo contrário, nós devemos ser resistência e nós devemos ser oposição. Há um governo que faz leis que trazem a injustiça e o pecado, então a igreja deve se opor a esta autoridade. Acho que nesse ponto é isso, né, Jonathan? Nós, então, falamos que lemos aqui o Romanos 13 e fizemos aqui alguns breves comentários. Agora, isso é a política segundo a Bíblia. O que a Bíblia está nos ensinando sobre a política? Agora, a questão que nós estamos tratando aqui neste bloco é a relação da igreja com a política. E qual deve, então, ser, Jonathan, a visão que nós, como igreja, devemos ter sobre a política? E qual deve ser esta relação? A relação, principalmente, da igreja com a política é o que a igreja ela deve influenciar positivamente a política. Inclusive, fazendo um merchan, tem esse livro aqui, um livro bom, interessante. Inclusive, o primeiro capítulo dele é A Igreja deve influenciar positivamente a política. E trazendo aqui é justamente a questão da participação da religião, da igreja, no âmbito político. Porque a igreja, a comunidade, os cristãos, nós entramos como um player social capaz de trazer mudanças significativas. Que mudanças são essas? Na lição passada a gente falou justamente o quê? Da relevância da igreja na esfera social. Dela, o acolhimento com os pobres, a ajuda ao necessitado, e isso é muito importante. E a igreja deve agir pontualmente nisso. Mas é claro que a igreja ela não vai poder resolver todos os problemas sociais da sociedade. Porque há situações que, digamos assim, a atuação da igreja não consegue chegar. A atuação da igreja aqui não, agora as orações sim, a oração é outra coisa.
Não há lugar que a oração da igreja não chegue. Mas pensando nisso, da área de atuação da igreja como um componente importante da política, é justamente nessa questão de influenciar, de trazer bons princípios que ajudam na construção de boas políticas. Vou dar um exemplo aqui. A igreja, ela nunca deve se posicionar politicamente a ponto de trazer para si benefícios próprios. Esse não é o papel da igreja quando ela está influenciando política. Não devemos atuar, influenciar politicamente a nossa sociedade a fim de trazer benefício para a igreja X, ou trazer benefício, sei lá, isenção de imposto de renda para quem é cristão. Não tem isso. Não existe isso. Não é esse a preocupação da igreja. A preocupação da igreja, principalmente aqui, eu elenquei em 3 pontos. Devemos influenciar politicamente como a partir trazendo paz, políticas, ações que promovam a paz, porque a paz permite que a gente esteja em um ambiente seguro. O grande drama dos tempos antigos e da Idade Média é o quê? Não havia segurança. Imagina que a gente estar em um ambiente e a gente não poder pregar porque a qualquer momento seremos, sei lá, agredidos pela força pública. Não, precisamos de um ambiente de paz, onde não haja conflitos entre a religião A e a religião B. Conflitos aqui, eu falo conflitos físicos. Conflitos de posicionamento em relação à pregação, é claro que vai haver, e deve haver, não tem como. A igreja, ela vai entrar em conflito com certos posicionamentos, mas o ambiente para que isso seja feito de forma saudável é num ambiente pacífico. E outra, a justiça, como já disse anteriormente. A política deve influenciar, a igreja deve influenciar a sociedade de forma que as políticas, de forma que a atuação do Estado promovam a justiça. Porque leis justas promovem a sobrevivência da igreja. Lei justa que imagina um pleito da igreja ir a júri e o juiz, ele for corrupto. Ou ele agir com 2 pesos e 2 medidas. Isso gera tanto para a igreja, imagine, o juiz, ele pesar para o lado da igreja, digamos assim, entre aspas. Isso que, de certa forma, ele vai promover a injustiça, porque um lado está sendo prejudicado em favor do outro. Então é necessário que haja justiça. E por último, a liberdade. A igreja, ela deve promover a liberdade. Por quê? Como eu disse, um ambiente seguro para que nós possamos ir e vir, pregar a nossa palavra e pregar a nossa palavra não, a palavra de Deus. E principalmente o quê? Que tenhamos liberdade de se expressar, de pregar o evangelho. Mas ao mesmo tempo que nós queremos se expressar, isso também é válido para outras formas de expressão. E tudo isso deve ser feito, a igreja deve lutar, principalmente nessas 3 bases, promovendo a paz, a justiça e a liberdade, como um todo. Desta forma, criaremos um ambiente saudável para que a pregação do Evangelho seja feita sem empecilhos. E daí, o maior desafio da igreja vai ser justamente o quê? O convencimento à sociedade, através da sua atitude. Então, a relação da igreja com a política, aqui como o Jonathan disse, então, a igreja ela deve olhar para a política querendo influenciar a política, para que nós possamos viver em um ambiente de paz, um ambiente de justiça e um ambiente de liberdade. Então, um dos grandes erros que nós podemos cometer é negligenciar a política, é estar alheio à política, às decisões políticas. Muitas pessoas pensam o seguinte, olha, a igreja não tem nada a ver com a política, a nossa missão é orar, a nossa missão é colocar nas mãos de Deus. E a pessoa que ela faz? Ela fica alheia à política, ela negligencia os temas políticos, ela não se interessa pela política, e isso é um erro. Isso é um erro. Quando nós, então, nos fechamos em nossa vidinha, quando nós nos fechamos nos nossos cultos apenas e ficamos alheios à política. Não. Por quê?
Porque a igreja, ela deve influenciar, como ela influencia todos os âmbitos da sociedade, em qualquer lugar a igreja deve influenciar a sociedade, a igreja também, então, deve influenciar a política. E isso não permite que nós, então, ficamos alheio às questões políticas. E se nós, então, cremos, e se nós sabemos que nós temos a verdade, se nós então reconhecemos que nós temos as boas novas do Evangelho, as boas novas que liberta, as boas novas que traz salvação, quando nós então negligenciamos a política, quando nós falamos assim, olha, a igreja não pode se meter com política, o cristão não pode se meter com política, o cristão não pode se misturar com a política, o que nós estamos fazendo? Nós estamos então sendo arrogantes, nós estamos sendo egocêntricos. Por quê? Porque nós temos a verdade que liberta. E se pode haver cristãos dentro da política que pode levar as boas novas, se nós não fizermos isso, então nós estamos deixando as pessoas, deixando os governantes, deixando os políticos e a política para um caminho ruim, um caminho de injustiças e de maldade. Veja, tem uma frase aqui que nós colocamos do Wayne Grudem, um teólogo, do Wayne Grudem, que é um dos escritores aqui deste livro, e ele vai dizer o seguinte, olha, amarás o teu próximo como a ti mesmo, significa que devo buscar o bem de meu próximo em todos os aspectos da sociedade. E isso inclui empenhar-me para que haja um bom governo e boas leis. Então, nós, como cristãos e como igreja, devemos não negligenciarmos a política, mas tentarmos influenciar a política e nos empenharmos politicamente para quê? Para que possamos ter um bom governo e para que possamos ter boas leis. Não para a igreja e não para os cristãos, mas para toda a sociedade. Assim, Jonathan, eu acho que uma coisa importante que nós também devemos pontuar é que o cristão, então, ele não demoniza a política, mas ele também não messianiza a política. O cristão, ele não vê a política como algo demoníaco, não, os políticos são todos ruins, nós não devemos nos meter com a política. Essa é uma posição que a igreja não deve ter. Mas também nós também não devemos achar e pensar que a política é o caminho de salvação, né? Muitas vezes, se tem pessoas que negligenciam a política, um outro erro é achar que a política é o caminho de salvação, que nós devemos influenciar a política, porque é através da política que nós vamos ter um outro tipo de país, um outro tipo de nação, um outro tipo de mundo, e aí as pessoas começam a pensar só politicamente, elas acham que todos os problemas que precisam ser resolvidos se encontram na política, e elas acham que o único meio de salvação e de mudança do mundo é através da política. E esse é um outro erro que a igreja não pode cometer. A igreja não demoniza e nem messianiza a política, mas como o Jonathan já se referiu e já falou, a igreja ela precisa enxergar a política como uma ferramenta, como um outro tipo de ferramenta de trazer as boas novas, de trazer o reino de Deus de justiça e de paz para a sociedade. Exatamente. É isso, Jonathan? Exatamente. E focando um pouco ainda no segundo ponto que você trouxe, a messianização da política, e isso é um pecado. Que, querendo ou não, cristãos que pensam dessa forma estão desprezando o sacrifício de Cristo. Porque a obra redentora em nós é o quê? É o sacrifício de Cristo. É a salvação, é a mensagem do Evangelho. Não é a política que vai salvar o Brasil ou salvar o mundo. Quem vai salvar o mundo, quem vai salvar as pessoas é Cristo, é o seu sacrifício. Toda vez que a política se torna esse instrumento messiânico de salvação, o que vai acontecer? Vai existir um monte de pessoa chata, enchendo o saco para você querendo debater no Facebook, falando que aquela coisa só vai trazer conflitos. Por quê? A nossa concepção de política é limitada. Vale sempre lembrar. Não vai existir uma concepção de política ideal que a igreja deve seguir. Até porque a política ela é temporal. No passado, foi necessário
existir certos tipos de ações políticas. Por exemplo, uma maior atuação do Estado, porque existiam muitas pessoas pobres, é necessário que o Estado intervenha e tudo mais, mas vai existir períodos onde será necessário uma menor atuação do Estado e uma maior atuação dos indivíduos, uma maior atuação do mercado. Por isso que definir a política como salvadora para as causas da humanidade é um pecado justamente porque ela está restrito ao tempo. A política ela é temporária, mas o nosso Deus ele é eterno. Cristo ele é para sempre e o seu reino dura para sempre. Restringir a salvação a um mero aspecto político, além de ser um pecado, é uma tremenda burrice. Não faça isso, pelo amor de Deus. Acho que aqui, meus irmãos, é interessante porque nós estamos vendo isso, né? Quando nós falamos que a política não pode ser demonizada nem messianizada, hoje, particularmente, no nosso país, é isso que nós estamos vendo as pessoas fazendo. As pessoas elas estão demonizando a política, elas estão messianizando a política. Não somente a política, mas elas estão demonizando pessoas, candidatos e messianizando candidatos. Né? E isso, como o Jonathan falou, é um pecado. Veja, o povo de Israel em algum momento achou que era através da política que eles teriam salvação. Porque eles chegaram diante de Deus e falaram, nós queremos um rei. O que eles estavam querendo dizer? Olha, Deus, nós não queremos mais ser guiados e direcionados por Ti, mas nós queremos ter um governante. Nós queremos que um rei, por quê? Porque é a partir do reino aqui dos homens que nós vamos realmente ter um tipo de salvação. E Deus repreende o povo. Deus dá o rei para Israel, mas Deus repreende um povo. Por quê? Porque não é através da política que nós vamos nos salvar, não é através de um governante, seja lá quem ele seja, não é através de um partido, não é através de uma ideologia que vai haver salvação, que vai haver mudança. O maior problema que nós enfrentamos é o problema do pecado, que está dentro de nós, dentro do nosso coração. E não há nenhuma política pública, não há nenhum partido, não há nenhum presidente, não há nenhum governante, não há nenhum governador que possa vencer essas coisas. Nós vencemos o problema do pecado, e nós vencemos o problema da maldade através de Cristo Jesus e através do reino de Deus. Então, é importante você comentar isso com os seus jovens, porque talvez na sua sala, meu irmão, possa ter jovens que estão achando que a salvação do mundo é através de um partido. Que, não, o mundo agora, meu Deus do céu, vai acabar. Por quê? Porque tem um tal de governante no governo. Porque o Bolsonaro está no governo. Outro jovem pode achar, não, agora as coisas vão mudar. Por quê? Porque o Bolsonaro está no governo. Quer dizer, o que nós estamos fazendo? Nós estamos idolatrando a política e estamos colocando a política num patamar onde ela não deve estar, de salvação e de maldade por completo. Não, a política ela é uma ferramenta. Quem salva é Cristo Jesus. O que o Brasil precisa não é de um governante X, não é de um partido X. O que o Brasil precisa é de Cristo na vida das pessoas. É através do reino de Deus e através das boas novas no coração das pessoas que aí nós podemos pensar em mudança e vivermos em um país diferente. Não é com governante A e nem com governante B. Nós não demonizamos e também não messianizamos a política. Eu acho que isso é muito importante dos irmãos ressaltar na sala de aula. Agora, a questão que nós colocamos, então, Jonathan, para concluirmos a aula, é que, sim, nós então conversamos que a igreja ela deve influenciar a política. Né? É um pecado nós negligenciarmos a política, como também é um pecado nós idolatrarmos a política, acharmos que todo tipo de salvação se dá através da política. Então nós temos que fugir destes dois extremos. Porém, nós entendemos então que nós devemos sim exercer influência na política. E no tópico 2, eu coloquei no último parágrafo vários exemplos de pessoas de Deus, biblicamente, que influenciaram a política e que não negligenciaram a política. Então esse é um papel, sim, da igreja. Agora, a grande questão é de que forma que nós vamos fazer isso? Né? E uma das formas que a igreja ela influencia, ou qualquer pessoa tem o poder de influenciar, digamos assim, é a questão das eleições, a questão do pleito eleitoral. Né? É a partir de que, quando nós colocamos os nossos representantes,
Quando nós colocamos nosso representante, quando nós votamos nosso representante, nós então estamos tentando, de alguma maneira, influenciar a política, certo? Porque quando nós pensamos assim, essa tal pessoa aqui, ela pode fazer isso e isso aqui pode ser bom. Essa tal pessoa aqui tem um projeto de lei que vai trazer justiça. Então, eu vou votar nessa pessoa. O que nós estamos tentando fazer? Nós estamos tentando, de alguma maneira, influenciar a política. Agora, Jonathan, nós precisamos tomar um certo cuidado, né? A igreja ela precisa tomar um certo cuidado nesta questão eleitoral, principalmente. E aí, nós colocamos aqui alguns cuidados que que a igreja deve se ter. Então, nós colocamos aqui no primeiro tópico, Jonathan, que então o culto não é palanque político. É isso mesmo, Jonathan? E aqui, o culto não é palanque político, deve ser entendido não só nas épocas de eleições, onde com certeza já deve ter acontecido em algum momento na sua congregação ou em alguma igreja que você foi visitar, pode ter acontecido de um irmãozinho chega lá, às vezes nem mesmo o pastor sabe, a pessoa, porque muitas vezes é amigo de uma outra pessoa, sobe no púlpito e se apresenta como político, na maioria das vezes pedindo voto. Isso é um crime. Isso não deve acontecer. Mas muitas vezes acontece. Porque, assim, o Estado não consegue supervisionar tudo. Muitas vezes até a gente é enganado por esses tipos de pessoas. Mas aqui, no tópico que fala culto, não é palanque político, está relacionado também à pregação, no culto, que é o nosso culto, a nossa mensagem deve trazer Cristo para o centro. Um pregador ou um pastor que faz da sua pregação uma propaganda política também é usar o púlpito como palanque político. E isso é um perigo. Pastores que estão mais preocupados em influenciar politicamente o seu rebanho, ao invés de produzir neles o amor pelo evangelho, o amor pelas almas, está pecando contra Deus. Está usando do púlpito como palanque político. Está usando da audiência cativa dos fiéis para propagar a agenda política. E isso é pecado, isso é errado. Então, o primeiro ponto aqui é nós entendermos, então, juntamente com os jovens, que culto não é palanque político. Porque na aula de número 7, nós vimos, então, que a centralidade do culto é a adoração a Deus. O culto não é o lugar onde nós vamos oferecer os sacrifícios de louvor a Deus. A centralidade está em Deus. O culto não é lugar para, como o Jonathan falou, nós, pregarmos a partir de uma agenda política, nós usarmos o culto para, então, nós tratarmos sobre questões políticas, tratarmos sobre partidos, tratarmos sobre candidatos, apresentarmos candidatos. Esse aí pode ser um outro lugar, em um outro momento, mas o culto não. No culto a centralidade é Deus, a centralidade é Cristo e a centralidade, então, é de oferecer sacrifícios de louvor a Deus. Quando nós, então, confundimos as coisas, nós, então, cometemos pecado, nós estamos em falha, nós estamos em erro e nós precisamos, então, voltar atrás. Se algum dia isso aconteceu nas nossas igrejas, se algum dia você mesmo, meu irmão, professor, já fez isso, se utilizou do ambiente da igreja para as questões políticas, nós devemos rever e voltar atrás. Mas também, Jonathan, nós devemos então entender que a igreja não deve se aliar a partidos políticos. É isso? Exatamente, exatamente. A instituição religiosa, ela não pode ter partido A ou B como seu favorito. Por exemplo, já pensou? Uma igreja, já pensou? A nossa aqui, Assembleia de Deus Ministério Santo André, é filiada a usar a instituição para se filiar, ao PT, ou sei lá, ao PSDB, o PSL. Imagina só o prejuízo de imagem que isso traria, não só para a instituição como um todo, porque quando você se posiciona de um lado, você está trazendo para si inimigos do outro. E a igreja por si só já tem muitos inimigos, convenhamos. Então, esse tipo de ideia, a igreja ela não deve se filiar a partidos políticos mesmo. Os indivíduos, as pessoas aqui, se a gente quiser, se a gente achar importante, até pode, nós como indivíduos, se filiar a algum partido político,
porque temos ideias em comum. Agora, a igreja ser usada como instrumento para a agenda política, isso jamais. Até porque, assim, ó, a igreja, ela deve influenciar e participar da política, mas não ser objeto da política. Nunca a igreja deve ser um objeto da política, porque os políticos sabem que a igreja é um grande meio, é um grande veículo para o quê? De voto. É um grande veículo de influência. Então, muitos deles usaram na história e ainda tentarão usar da fé, da religião, para atingir os seus objetivos. E esses objetivos, muitas das vezes, vão totalmente contra a mensagem que a igreja prega. Por isso, temos que ficar bem atentos. Se a igreja não pode estar envolvida desta forma a um partido, a um lado da política. A igreja deve sim ouvir a todos, com certeza. Porque em algum determinado momento, certo candidato pode se alinhar às ideias, aos princípios que a igreja traz. E muitas vezes esse tipo de pessoa pode surgir no seio da igreja, pode surgir no meio da igreja. Porque existem pessoas que têm vocação, que têm uma predisposição maior a uma carreira política. E a igreja deve olhar para essas pessoas com carinho, treiná-las, instruí-las, para que ela possa desempenhar esse papel de acordo com os princípios cristãos, de acordo com o que a Bíblia manda. Nós não fala que o quê? A gente costuma pregar que não é todo mundo que tem uma vocação para ser pastor. Não é todo mundo. Muitas vezes você pode ser um engenheiro e usar do seu trabalho para a glória de Deus. Da mesma forma como você pode ser um político para a glória de Deus. Como? Promovendo, como a gente disse anteriormente, políticas que tragam paz, que promovam a justiça, que fomentem a liberdade. Então, sim, surgirão no nosso meio pessoas com essa vocação. E a igreja tem que ter a inteligência de colocar, de promover essas pessoas, não usando da sua influência para falar, esse é o nosso candidato, mas desenvolver essa pessoa para que ela tenha uma atuação política relevante na sociedade. E isso não significa dizer que a igreja não deve se aliar a partidos políticos, a ideologias políticas, né, a lados políticos. Isso não impede que a igreja, então, ela seja parceira de governos, né? Isso não impede. Isso não quer dizer que a igreja não possa fazer uma parceria, por exemplo, com a prefeitura, quando a igreja percebe em alguma comunidade local que precisa fazer alguma coisa, digamos assim, que precisa fazer alguma obra em uma comunidade, né? Precisa, talvez, ali, fazer uma obra de social ali. A igreja ela pode ser muito bem, ser parceira juntamente com a prefeitura para o bem daquela comunidade. Uma coisa que é importante que nós precisamos entender é que a igreja ela não pode se preocupar e não pode utilizar a política para o seu bem próprio. A igreja não pode querer ser parceira dos governos a fim de que ela seja beneficiada. Não. A igreja ela faz parceria com os governos, deve fazer parcerias com os governos, com as prefeituras, com o governo federal, a fim de beneficiar toda a sociedade, a fim de beneficiar toda a comunidade. Que possam alcançar, então, todas as pessoas, mesmo todas as pessoas do bairro, da comunidade, não sendo participantes da igreja. Mas a igreja, ela deve procurar essas parcerias a fim de beneficiar a todos. Por quê? Porque a igreja e o cristão não resume a política a defender os interesses da igreja. A igreja, ela não usa a política para o seu próprio bem, né? A igreja, ela pode se utilizar da política, né, dos governos para beneficiar a todos. Acho que isso é um ponto importante, porque muitas vezes o que a gente ouve das pessoas, o que nós ouvimos de várias outras igrejas, é que assim, aquela frase, né? Não, nós precisamos colocar alguém lá no meio da política, não, nós precisamos apoiar o tal candidato, porque se ele ganhar, ele vai fazer isso para a igreja, ele vai vender tal terreno para a igreja, ele vai isentar a igreja de pagar isso. Não, esse não é um pensamento bíblico, esse não é um pensamento cristão.
nós precisamos pensar o seguinte: olha, talvez com a prefeitura nós podemos fazer um projeto que vai abençoar aquela comunidade, a comunidade A, a comunidade B, a comunidade C. Aí sim, então, nós podemos fazer. A igreja não deve se aliar a partidos políticos, mas a igreja deve fazer parcerias com os governantes a fim de abençoar toda a sociedade. Exatamente. E como falei anteriormente, a igreja, ela terá pessoas capacitadas para representá-las. Então, não necessariamente precisa ser um deputado, um governador, mas haverá pessoas com um poder de influência muito bom, muito forte, capaz de promover essas parcerias. E por isso que assim, não despreze a política, mas também não a idolatre, porque aí você vai estar pecando. Quem peca vai para o inferno. E a parte C, o último tópico, então, nós estamos falando então que a igreja não deve se aliar a partidos políticos. Por quê? Porque a igreja não deve se aliançar, né, e estar sujeita a partidos. A igreja não pode estar sujeita a ninguém, né, a nenhuma figura, a nenhum partido, a nenhuma ideologia. Mas também nós estamos falando ao longo das lições que a igreja ela é uma unidade, porém ela é diversa. Né? Na igreja tem várias pessoas, e cada pessoa tem o seu dom, cada pessoa é um membro do corpo, e cada membro tem a sua função, mas também tem o seu dom. Só que também cada membro tem o seu modo de pensar, tem o seu modo de entender as questões sociais, as questões políticas. Por isso, então, que no último tópico aqui, nós estamos dizendo que a igreja não deve estabelecer candidatos específicos para todos votarem. É isso, Jonathan? É isso mesmo, exatamente. Porque se isso acontece, digamos que a igreja se une para promover candidato X. Isso não vai acontecer de qualquer forma, porque muitas vezes as igrejas estão sob lideranças diferentes. Haverá um certo líder religioso que tem um posicionamento mais para lá e outro mais para cá. E nós, como igreja, dizemos que estamos representando a Deus. Aí nessa hora a gente vai entrar no dilema. Poxa, a igreja de lá está falando para eu votar no candidato X. E a igreja daqui está falando para eu me posicionar para o candidato Y. Ué, mas a igreja não é a voz de Deus? Deus está indeciso, por acaso? E aí é que mora o grande perigo da igreja ter nomes para falar assim, ó, vote nesse candidato. Não pode. A igreja deve produzir nos fiéis, produzir na comunidade a conscientização para que se faça escolhas de candidatos de forma inteligente. Por quê? O que a gente acaba tendo na política? Como eu falei, a igreja, o Daniel disse anteriormente, a igreja não pode utilizar a política a fim de benefícios próprios. Assim como também os políticos não devem utilizar a igreja a fim de seus próprios benefícios. Quando acontece isso, acabamos tendo representantes cristãos nominais, de forma que ele se diz cristão para ter a simpatia da igreja a fim de conseguir votos. E a igreja não precisa de cristãos nominais, precisamos de cristãos reais. Se for preciso colocar alguém, de fato, um cristão na política, que esse cristão seja um cristão real, alguém que se importa com os objetivos do reino, que queira fomentar um ambiente de paz, um ambiente de justiça, um ambiente de liberdade, de forma que toda a sociedade tenha um ganho com ele ali, como nosso representante. E não apenas a igreja tal de não sei aonde se beneficie com a eleição de tal candidato. Isso não deve ser o nosso objetivo. É por isso, então, que aqui nós falamos então, que a liderança da igreja não deve ordenar em quem os membros devem votar, mas sim mostrar biblicamente o modelo de governo que Deus espera, para que cada irmão exerça a sua cidadania de forma consciente e autônoma. Assim, em épocas de eleições ou polarizações políticas, podemos manter a unidade pelo vínculo da paz. É claro que, como a igreja ela é diversa, em uma comunidade, em uma igreja local, vai haver pessoas que vão votar no candidato A
e vai ter irmãos e membros que vão votar no candidato B. Porém, nós vamos manter a unidade, por quê? Porque nós sabemos que, independente de qual candidato, nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas e que a nossa salvação vem de Deus. Então, quando alguma liderança impõe um candidato para que todos possam votar, isso vai causar, então, um conflito na igreja. Vai haver irmãos que vão falar assim, não, pastor, não, meu líder, nós temos que votar no B. E o líder está falando, não, tem que votar no A. Quer dizer, vai estar causando um conflito. A função da igreja, a função das lideranças, então, é mostrar biblicamente qual é o modelo de governo que Deus espera. A partir daí, dessa consciência, os irmãos e os membros da igreja, eles vão ter um entendimento para poder escolher o seu candidato, escolher em quem eles vão votar. Chegando ao fim, então, desta aula, nós concluímos, então, que a eclésia, não é a reunião dos discípulos de Jesus que estão alheios às causas sociais, muito menos às questões políticas. A igreja, como propagadora do evangelho, deve influenciar os governos a fim de que a sociedade possa viver sob leis justas e benéficas a todas. Bom, meus irmãos, esta aula ela é de suma importância para os nossos jovens, porque os nossos jovens, eu não sei quais são as idades que os jovens estão na sua sala, mas eles estão começando a entrar, então, a votarem, a entrar nas questões políticas, eles vão começar a estudar, estão indo nas faculdades, estão começando a estudar, a trabalhar, e as questões políticas os rodeiam e nos rodeiam a todos nós. Então é importante nós termos esta consciência, uma consciência política segundo a Bíblia. Isso é bom, vai ser bom para os jovens e é bom para a igreja. Eu quero aqui agradecer o Jonathan, o professor Jonathan, que esteve conosco fazendo os seus comentários, e eu espero que esse subsídio possa abençoar a sua vida e abençoar a sua aula, em nome de Jesus.